todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho voltar a falar de um tema que eu reparei que vocês gostaram muito, que gerou muito debate, digamos assim, que são as bibliotecas municipais ou públicas. O último vídeo que eu fiz sobre bibliotecas, como eu estava a dizer, acabou por gerar muita discussão, digamos assim, no bom sentido, muito debate, inclusive de bibliotecários, ou melhor, bibliotecárias, no caso foi só do género feminino. E ainda bem que assim foi, porque eu acabei por conhecer novas bibliotecas à conta disso, umas pessoalmente, outras acabei por conhecer os serviços à distância, porque, bem, no país não é muito grande, mas portanto, não está tudo aqui à mão de semear. Portanto, em primeiro lugar, queria agradecer o facto de vocês aderirem a este género de discussões. Acho que acabamos por tirar daqui algumas conclusões interessantes. E hoje vou falar-vos de algumas visitas que fiz recentemente e que acho que, se vocês forem nessas zonas do país, que pode ser interessante visitarem esses espaços. Portanto, em primeiro lugar, queria falar-vos de uma visita que eu fiz a semana passada à Biblioteca Municipal de Leiria, a Biblioteca Afonso Lopes Vieira. Eu fiz essa visita, como vocês muito provavelmente já sabem, no âmbito do primeiro encontro de Booktubers, que foi realizado lá. Vocês já viram muitos vídeos sobre isso, certamente, mas para quem não sabe do que é que eu estou a falar, eu vou deixar o link de alguns vídeos de alguns participantes aí em baixo. E basicamente foi uma ideia de algumas booktubers portuguesas. A Câmara de Leiria apoiou, a Biblioteca Municipal também. E tenho de já agradecer, porque acho que fomos muitíssimo bem recebidos, embora não tenhamos contactado com toda a equipa da biblioteca. Pelo menos eu fiquei com uma impressão muito positiva. Confesso que não me informei propriamente sobre as regras de como retirar livros. Pronto, tenho a noção que é uma coisa relativamente simples, pelo menos pela informação que a Ângela, que é uma das bibliotecárias da Biblioteca Municipal de Leiria, me disse. Portanto, basicamente cartão de leitura e pouco mais. Mas o que eu queria reforçar aqui relativamente a essa biblioteca é o facto de não só terem apreciado a ideia do encontro de booktubers se realizar lá, como, por exemplo, a biblioteca ao sábado só abre de tarde, e naquele sábado abriu de manhã para receber os 20 e tais, 30 booktubers interessados no mundo da leitura, o que por si só já diz muito sobre a biblioteca e sobre o município. Fomos muitíssimo bem recebidos. A Ângela, penso que não estou a fazer confusão com o nome, foi a bibliotecária que de manhã nos fez um pequeno roteiro pela cidade. Fomos conhecer o roteiro Rodrigues Lobo, que foi um escritor de Leiria, já muito antigo. E assim tivemos a hipótese não só de conhecer a cidade como o escritor, e notou-se perfeitamente que é isso que eu digo sempre que faltam tantas bibliotecas, que é vermos que há bibliotecários que são efetivamente interessados naquilo que fazem e que gostam de mostrar as pequenas curiosidades e têm paixão por aquilo. E depois à tarde a Ângela também nos mostrou a própria sala do Afonso Lopes Vieira, que fica dentro da biblioteca, portanto era a biblioteca do Afonso Lopes Vieira, que é assim um miminho, assim mesmo, muito cheiro de se visitar e ouvir aquelas curiosidades todas. Portanto, ponto positivo para a Biblioteca Municipal de Leiria, porque fomos muitíssimo bem recebidos, aproveitaram o evento para fazer algo cultural, para nos mostrar aquilo que a cidade tinha para oferecer, que os escritores de Leiria tinham para oferecer, e penso que ficamos todos apaixonados também, não só, mas também pela Ângela. Outra biblioteca que eu queria salientar, eu já a visitei, salvo erro, em abril do ano passado, que foi a Biblioteca Pública de Évora. Eu penso que faz diferença o facto de ser municipal ou ser pública, e vocês já vão ver porquê. Portanto, eu visitei esta biblioteca há um ano, apenas de passagem, porque estava por Évora na altura, não requisitei nenhum livro, nada disso, gostei muito do espaço. E uma das bibliotecárias, penso eu que é a bibliotecária da Biblioteca Pública de Évora, veio ao meu vídeo fazer algumas considerações sobre a biblioteca, que achei muito bem, teve a apresentar os serviços da biblioteca, que vão muito ao encontro daquilo que eu acho que uma biblioteca deve ser. Tenho pena de morar tão longe, mas inclusive partilharam um vídeo no Facebook da Biblioteca Pública de Évora, que eu acho que não é para me dar visibilidade nem coisa do género, mas acho que o debate é mesmo importante. E então ela partilhou algumas curiosidades. Por exemplo, na Biblioteca Pública de Évora não há cartãozinho de leitor. Portanto, o cartão de cidadão, o nosso número de identificação civil, serve como a nossa identificação enquanto leitor. Isto é válido para cidadãos nacionais e estrangeiros, o que é aquilo que eu defendo. Portanto, o nosso cartão de cidadão, se é único, se o nosso número é único, isso deveria servir em muitos serviços. Portanto, eles acreditam que todos os cidadãos são potenciais leitores, e daí o facilitar. Aliás, ela diz mesmo que o trabalho deles é facilitar e não dificultar. Além do site onde se pode fazer, nomeadamente as renovações, tem uma aplicação para telemóvel.
Existe uma caixa de devolução no exterior, devolução de livros, portanto pode-se devolver livros a qualquer hora, qualquer dia da semana. Cada leitor pode requisitar até 10 livros durante 20 dias, renováveis por igual período até 5 vezes, exceto se alguém os tiver reservado, evidentemente. Portanto, como devem calcular, é possível. E eles emprestam livros, nomeadamente a quem está de férias pela zona, o que eu acho muitíssimo bem. E sobretudo, por exemplo, em concelhos mais turísticos ou concelhos à beira-mar, eu acho que faz todo o sentido. Portanto, obrigado à Zélia Parreira, porque também foi um contributo muito importante. Já agora, se estiverem pela zona, pelo menos visitem a Biblioteca Pública de Évora, que é lindíssima. A Biblioteca Municipal de Santo Tirso, eu já vos tinha falado no vídeo anterior, porque, como eu vos disse, eu resido no Concelho da Trofa, cuja biblioteca eu já tive a oportunidade, noutras andanças, de explicar porque é que acho que ela fica muito aquém do espectável. Nomeadamente, a mensagem chegará certamente a quem tem poder para fazer alguma coisa. Como eu estava a dizer, a Biblioteca Santo Tirso, seguida da Trofa, é a que fica mais perto da minha casa, talvez uns 10 km por aí, e é aquela que eu tenho frequentado mais ultimamente. Na Biblioteca Municipal de Santo Tirso podemos levar 2 livros durante 15 dias úteis, renováveis por igual período por telefone. Só que o que é que acontece? A Biblioteca Municipal de Santo Tirso, aproveito para vos contar este episódio, fecha às 7, isto durante os dias da semana, às 7 da tarde. Como eu saio do meu trabalho às 6h30, que é no concelho vizinho, quando chego à Biblioteca Municipal de Santo Tirso, mesmo que eu saia às 6h30, eu chego 7 menos 5, 7 menos 7, 8 minutos. Não consigo muito melhor que isso. E um dia destes fui, a uma segunda ou terça-feira, entregar os livros que tinha requisitado, cujo prazo acabava na sexta, porque era o único dia da semana em que eu podia sair do trabalho mesmo às 6h30 e chegar lá perto das 7. Quando lá cheguei, a biblioteca já estava fechada, apesar de serem 7 menos 5, talvez. No dia seguinte, enviei um e-mail para o Presidente da Câmara e para o Sr. Vereador da Cultura. E qual não é o meu espanto? Aliás, é um espanto porque isto raramente acontece, mas isto devia acontecer mais vezes. No dia seguinte, liga-me, penso que é a diretora da biblioteca, a explicar que a biblioteca fecha às 7, mas ao contrário do que eu podia pensar, aliás, foi o que eu escrevi ao vereador, que se a biblioteca fechava às 7 e os funcionários iam às 7, mais valia porem o horário às 6h45 para o público e os funcionários tinham ali 15 minutos para desligarem equipamentos, fecharem portas, etc. Mas, pelos vistos, não. Fecha para o público às 19 e os funcionários ainda estão lá mais 10, 15 minutos, é esse o horário deles, para aí sim fecharem tudo o que houver a fechar, tudo o que houver a encerrar. Portanto, ali foi alguma coisa de minutos, eles provavelmente ainda estavam nas instalações, mas eu obviamente não andei a bater às portas, embora eu tenha ido até à porta confirmar que estava fechado, eu não andei lá a tocar as campainhas nem nada, porque nem sequer sabia que ainda estariam lá. Mas, portanto, foi simpático ao ponto de ligar, explicar a situação, explicar que não podiam, embora quisessem, não podiam ter aquela caixa de devoluções, como eu sugeri, para entrega de livros a qualquer hora. E eu aproveitei e deixei uma sugestão de alargarem um bocadinho o horário, porque quem sai às 6h30, quem for até município, portanto, isso, se ir às 6h30 do local de trabalho, dificilmente chega ali antes das 7, e nomeadamente quem trabalha no comércio local, que muitas vezes encerra as lojas às 19, não está na biblioteca às 19, como é óbvio. Portanto, ficou a sugestão. Claro que eu percebo, volto a dizer que é uma questão de procura, mas deixei-a porque acho que é a nossa obrigação sugerir as coisas, porque se não mostrarmos interesse, lá está, o poder local não vai fazer nada para mudar as coisas, se toda a gente, não é, deixar as coisas estar como estão. Mas apreciei o facto de, pronto, pelo menos terem telefonado para explicar a situação e pronto, eu depois acabei por entregar os livros e não houve problema nenhum. Por fim, quero falar-vos da minha visita à Biblioteca Municipal de Évora, que eu fiz ontem, sábado, e fiquei muitíssimo admirada com aquela biblioteca, pela positiva. Eu também tinha recebido um comentário, confesso que agora não lembro o nome da menina, mas alguém que, depois vou deixar aí o nome, alguém que me dizia que, no seu entender, a Biblioteca Municipal de Évora era uma das melhores do Distrito do Porto, se calhar até melhor que a de Matosinhos, que eu também ia de visitar, lá chegaremos um dia destes, e eu fui à Biblioteca Municipal da Maia, porque estava lá na zona, e a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre essa biblioteca é que ela, a localização das bibliotecas é uma coisa que eu acho que não há uma localização ideal, ou seja, por exemplo, há bibliotecas que estão num edifício descentralizado, por exemplo, a de Valongo, como eu já vos disse, fica lá no cimo de um monte, não é? Longe do centro, tem autocarros até lá, atenção, isso tem
Mas não é uma coisa que uma pessoa passe e diga, está aqui a biblioteca, vou entrar. Isso não é bem assim. A da Maia está mesmo no centro da cidade. Portanto, ela está ao pé do Fórum da Maia, ao pé da Câmara Municipal, perto do estádio, perto do comércio local todo. Portanto, é altamente central, o metro está ali à porta, literalmente. Tem uma desvantagem, que para quem vai de carro, que é o estacionamento. Pronto, estacionamento pago durante os dias da semana. E o centro da Maia, para quem conhece a Maia, é o corre-corre. Pronto, mas não há desculpas, não há transportes públicos a diferentes horas e ali na zona. Outro aspecto que esse eu acho que é fundamental na Biblioteca Municipal da Maia, que são os horários. A Biblioteca Municipal da Maia, para vocês terem uma ideia, eu até apontei aqui, de setembro a julho, é ligeiramente diferente em agosto, a biblioteca à segunda-feira está aberta das 6 da tarde às 11 da noite. Isto porquê? Isto é aberto ao público. Porquê? Porque nas horas, durante o período da manhã e da tarde, estão em manutenção, em limpeza. Como devem calcular, não vão estar a limpar uma biblioteca com aspiradores e outros equipamentos quando as pessoas estão lá concentradas. De terça à sexta está aberta das 9h30 da manhã às 11 da noite. E ao sábado, como foi o caso da minha visita ontem, está aberta das 9 da manhã às 10h30 da noite. Portanto, nem há necessidade propriamente de ter uma caixa para entrega de livros. Eu não perguntei se existia, mas provavelmente não, porque com este horário, que é muitíssimo alargado, quer dizer, acho que não há essa necessidade. Na Maia podemos trazer até 3 livros durante 21 dias, renováveis por igual período no site, se ninguém os tiver requisitado entretanto. É possível no site ver todo o historial. E os DVDs podem ser trazidos durante 7 dias. Em Santo Tirso, por exemplo, os DVDs não saem da biblioteca. Portanto, se estão à espera que eu vá ver um filme na biblioteca, isso não vai acontecer. Não há multas na Biblioteca Municipal da Maia para quem entregar os livros fora do prazo. Eu percebi, a senhora explicou uma lógica e eu concordei totalmente com ela. Ela estava a dizer que não era aplicar os 50 cêntimos por dia de atraso que a biblioteca não ia ficar rica por isso. Então, qual é a penalização que eles aplicam para responsabilizar os leitores? Vamos supor que eu me atraso 4 dias a entregar um livro. Fico 4 dias, a partir do momento em que o entrego, sem poder requisitar novamente livros, que eu acho que faz todo sentido, não é? Se estamos a privar alguém durante 4 dias de requisitar aquele livro que está em nossa posse, então vamos ficar os 4 dias sem poder levar nenhum. Portanto, concordo a 100%, fiz uma vénia mental quando a senhora me disse isso, porque concordo plenamente. Quando me inscrevi, portanto, preenchi a ficha, a senhora apenas me pediu para lhe mostrar o meu cartão de cidadão, em que ela comprovou basicamente que os meus dados, que os que eu escrevi na ficha, tinham tudo a ver com o que estava no BI, no cartão de cidadão. Não tirou qualquer cópia, é mesmo com o comprovativo de morada. Tinha que ser um comprovativo de morada atual, ou seja, tinha que ser do último trimestre. Não sei se vos acontece isto, muitos de vocês que vivem com os pais, eu não tenho propriamente contas em meu nome, mas dá, por exemplo, sei lá, a carta do cartão Continente, se tiver data. Eu apresentei, por exemplo, a fatura do telemóvel. Portanto, não é nada de outro mundo e também ninguém tirou cópia. Só confirmou que a fatura tinha a minha morada. E pronto, foi isto. E no ato da minha inscrição, entregaram-me o regulamento em papel. Portanto, embora eu tenha feito algumas perguntas à senhora, ela me tenha dito umas coisas em traços gerais, eles apresentaram-me o regulamento. Portanto, só não sabe quem não quer. E eu já o folhei assim, não é que ele seja muito grande, mas já dei uma vista de olhos. Uma das coisas que eles lá têm é que aceitam doações, mas dizem quais são os critérios para não aceitarem determinadas doações. Portanto, os livros, sei lá, estarem sem algumas folhas ou serem desatualizados, que isso é outra discussão. Se fôssemos ver a quantidade de livros técnicos desatualizados em bibliotecas, era de ficar com os cabelos em pé. Mas pronto, portanto, eles até isso deixam no regulamento. Portanto, faço aqui uma vénia na Biblioteca da Maia, porque até o próprio edifício é enorme, é bem equipado. E eu não fiz uma visita assim muito detalhada, porque mal entrei, encontrei logo os livros que queria trazer. Portanto, não continuei, era para não ficar eu quero este, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Porque o catálogo também é relativamente atualizado, há grande variedade. Fazem uma coisa que eu não sei se é positiva ou não. Eles, por exemplo, normalmente nós vemos literatura nacional, literatura estrangeira e depois, às vezes, existe a literatura lusófona. Na Maia, não, eles têm a portuguesa, mas depois tem literatura americana, literatura angolana, literatura holandesa, literatura chinesa, sei lá,
o Afeganistão tem, assim, dividido por países. Por um lado é bom, porque se nós soubermos o que queremos, ou queremos conhecer a cultura do Cazaquistão, e do Cazaquistão, ver o que é que eles têm. Por outro lado, se nós não soubermos, por exemplo, a nacionalidade de um autor, temos que fazer essa pesquisa. Mas isso, digo-vos, vi lá uma senhora a fazer umas perguntas a outra senhora que estava na recepção e ela disse tudo. Você já leu este livro? Deste autor nós temos aquele outro, está em tal prateleira. Portanto, muito, muito civilizada aquela biblioteca, pelo menos na minha primeira impressão. E volto a dizer, tiro o chapéu à Biblioteca da Maia. Portanto, outras questões. Isto já acontece noutros concelhos. Podemos, ao consultar o catálogo das bibliotecas do Concelho da Maia, se houver um livro numa outra biblioteca, sei lá, de uma freguesia específica, podemos solicitar que o tragam para a biblioteca central, digamos assim, a municipal, e depois vamos lá requisitá-lo quando nos avisarem que ele já se encontra na biblioteca. E tem uma questão que eu achei curiosa e francamente positiva. Por exemplo, vamos supor que eu vivo a 16 km da Biblioteca da Maia, não me dá jeito de ir lá regularmente pela distância, mas vamos supor, sei lá, que o meu pai trabalhava lá ao pé. É possível o meu pai requisitar livros em meu nome, ou seja, com o meu número de leitor, com os meus prazos e aparecer no meu historial, quando vou ao site. Apenas é preciso que o meu pai esteja inscrito como leitor da biblioteca e eu na minha fichinha coloco lá, autorizo que o leitor número X requisite livros em meu nome. E, portanto, quando quiser, digo, pai, vai lá buscar o livro X e diz requisitas em meu nome. Portanto, sou eu, Silvéria, que fico com aquele livro durante 21 dias. Portanto, pareceu-me lindamente e é uma coisa tão simples e lá está, é facilitar e, portanto, acho que vou passar mais vezes à Biblioteca da Maia. Pronto. Depois disto, para já, hoje não tenho mais nada para vos dizer sobre biblioteca nenhuma, mas um dia destes, quando estiver ali pela zona, talvez vá visitar a de Matosinhos. A de Espinho, estou sempre a dizer que qualquer dia vou lá fazer uma visita. Também um dia que vá ali para os lados da praia, embora agora o tempo não esteja muito propício, não é? E um dia vou forçar a de Famalicão. Já vos disse que a de Famalicão, pelo menos pelo que me disseram ao telefone, não tem por hábito emprestar livros a municípios de outros concelhos, mas eu vou tentar, até para conhecer as instalações. E tenho curiosidade também com Vila do Conde, confesso. Mas pronto, mas já são bibliotecas, a Vila do Conde também já começa a ficar mais longe, Matosinhos e Espinho então nem se fala. Pronto, a de Famalicão é que ainda está assim uma distância relativamente acessível. Portanto, estou efetivamente contente com estas minhas últimas visitas ou estes últimos detalhes que soube sobre algumas delas. Se forem da zona, a sério, por favor, visitem-nas. Vamos usar as bibliotecas, vamos fazer sugestões e contribuir para que elas melhorem. Ainda não é possível, embora eu muito gostasse, que fôssemos um leitor único, não é? Que fosse tudo muito mais simplificado, não fosse cartões e cartõezinhos e números e numerozinhos. Por exemplo, ainda ontem liguei para a Santo Tirso para renovar os livros e já não lembrava qual era o meu nome de leitor, já nem sequer sei, né, que eu tenho. Portanto, por sorte o meu nome não é muito comum e facilmente chegam lá, mas pronto, porque depois temos um número de leitor em Santo Tirso, um número de leitor na Maia, um número de leitor na Trofa e esqueço, isto é como ter 500 cartões de supermercado, parece que andamos aqui a brincar às promoções dos livros e da literatura e não devia ser assim. Nisso acho que a biblioteca pública, pronto, tem essa vantagem, mas lá está, é pública, a de Évora. E pronto, é sempre diferente, embora devessem todas ser públicas e a leitura devesse ser para todos, independentemente da nacionalidade ou do que fosse. Mas, enfim, isso são outras discussões. Espero que continuem a comentar e a dar os vossos contributos e eu volto numa próxima e, entretanto, também vou visitar outras bibliotecas. Portem-se bem. Beijo!